Já pararam para pensar quem controla as notícias que você lê todos os dias? Como você decide no que acreditar quando vê uma notícia? Em algum momento você já sentiu que a mídia influenciou a sua opinião? Meu nome é Maria Eduarda Cunha. Meu nome é Guilherme Cavalcante. E hoje vamos mergulhar na teoria instrumentalista para entender melhor essas questões. Segundo Felipe Pena, autor do livro Teorias do Jornalismo, pela teoria instrumentalista, as notícias servem objetivamente a determinados interesses políticos. O instrumentalismo parte de um paradigma de pesquisa baseado nos chamados estudos da parcialidade, cujo objetivo é verificar a existência ou não de distorções nos textos noticiosos. Entretanto, há duas interpretações diferentes para a mesma teoria. Na versão da esquerda, as notícias são vistas como instrumentos para manter os status quo capitalista. Na versão da direita, elas são usadas para questionar o mesmo sistema. Essa teoria apresenta uma visão onde a mídia é utilizada como ferramentas por grupos dominantes para influenciar a opinião pública. De acordo com esse pensamento, os meios de comunicação não são neutros ou imparciais, mas sim instrumentos nas mãos das elites políticas e econômicas que buscam moldar a sociedade de acordo com seus interesses. O instrumentalismo parte do princípio de que a mídia serve aos interesses daqueles que a controlam. Estes controladores podem ser donos de empresas de mídia, anunciantes poderosos, governos e outros grupos influentes. A ideia central é que a informação veiculada pela mídia é selecionada de maneira a favorecer esses interesses, em vez de oferecer uma visão objetiva e clara da realidade. A teoria começou a ganhar destaque no século XX, principalmente entre pensadores marxistas. Eles viam a mídia como uma extensão do poder econômico e político, um braço forte dos grupos dominantes. Sendo assim, a mídia não só informa, mas também molda opiniões e reforça a hegemonia desses grupos. Em outras palavras, ela ajuda a manter o status quo. No Brasil, vocês sabiam que, apesar de hoje muitos jornais se colocarem como defensores da democracia durante a ditadura militar de 1964, a história não foi bem assim? Uma pesquisa da USP mostrou que a situação era bem mais complexa. Os dois maiores jornais da época, o Correio da Manhã e o Jornal do Brasil, inicialmente apoiaram o golpe. Eles publicaram editoriais pedindo a saída do presidente João Goulart e se declararam herdeiros dos ideais democráticos da Revolução de 64. E não parou por aí. Esses jornais eram contrários aos movimentos trabalhistas e projetos sociais, que buscavam mudar as estruturas estabelecidas. Para eles, o poder legítimo vinha das instituições formais, como o legislativo e a própria imprensa, e não dos movimentos populares. Um exemplo disso foi o apoio ao Estatuto da Terra, que negava uma reforma agrária voltada ao povo e favorecia grandes empresas capitalistas no campo. Ou seja, a mídia ajudava a reforçar o poder dos grupos dominantes, bem como diz a teoria instrumentalista. No Brasil, durante as eleições entre Lula e Bolsonaro, vimos uma divisão clara na cobertura da mídia. Alguns veículos foram acusados de favorecer um lado, enquanto outros foram criticados por serem parciais em direção oposta. A teoria também sugere que a seleção de notícias e a forma como são apresentadas não são neutras. Elas são escolhidas e moldadas para se alinhar aos interesses dos controladores da mídia. Exemplo disso é o foco em certos assuntos. Dar mais destaque a notícias que beneficiam ou promovem os interesses dos grupos dominantes. Por exemplo, enfatizar notícias sobre segurança e crime pode criar um clima de medo que justifique políticas mais duras de segurança pública, beneficiando políticos ou partidos que defendem essas medidas. Omissão de informações. Ignorar ou minimizar notícias que possam prejudicar esses interesses. Por exemplo, um jornal pode evitar cobrir um escândalo de corrupção que envolve um grande anunciante ou um político influente. Moldagem da narrativa. Apresentar os fatos de uma maneira que favoreça uma certa interpretação. Por exemplo, ao cobrir uma greve de trabalhadores, a mídia pode focar nos inconvenientes causados pela greve, em vez de dar razões e reivindicações dos trabalhadores. Esses exemplos mostram como essa teoria ainda é extremamente relevante na era digital. As novas tecnologias só potencializam essas ferramentas de controle. Precisamos ser consumidores críticos da informação e sempre questionar as fontes e as motivações por trás das notícias que recebemos. Ficamos por aqui. Obrigado por assistir.